Eu vou reagir para você agora a esse vídeo do Rodrigo Silva aqui no Irmãos Dias Podcast, tá? Eu vou fazer um react aqui para você. Eu prometo para você, eu não assisti o vídeo, mas eu sei mais ou menos do que ele vai estar falando, tá? Então eu trouxe aqui embasamento, como eu sempre tento trazer para você embasamento, tá? Esse estudo aqui, ó, que fala da Eva mitocondrial, esse outro estudo aqui, esse outro livro aqui, essa matéria aqui, tá? Então vamos conversar sobre o que está acontecendo. Vou reagir a esse vídeo aqui, começando agora. Vamos nessa. Rodrigo, você citou Adão e Eva, né? Realmente existem provas que Adão e Eva existiram ou são apenas figuras simbólicas? Eu posso responder de três maneiras. Claro. Eu posso responder de uma maneira ateia, falando, não, você conta a carochinha. Já fui Eu posso responder de uma maneira teológica progressista, dizer, não, Adão e Eva é apenas um mito, é uma novela, uma novela da criação. Já fui mas esse não foi daquele também. jeito, não existiu esse casal. Ou eu posso responder de uma maneira audaciosa, falando, não, a história bíblica é real. E eu respondo dessa terceira maneira, é real. Rodrigo, mas é fantástica demais para ser verdadeira. Bom, lembremos que o nosso mundo também, com inteligência artificial, internet, aviões que voam, carros que andam, submarino e tudo mais, esse mundo também é fantástico demais para quem viveu na Idade Média. Total. Para quem viveu na Idade Média, o nosso mundo também é um mundo mágico. É um mundo... E se você começa a estudar coisas de magia, de ocultismo, tá? Não entre muito nesses assuntos, mas a gente acaba vendo várias coisas dele. Você vê que muita coisa espiritual impressionante, como que foram recebidos esses conteúdos, tá? Como que a cerveja foi recebida através de parece papo de louco, mas quanto mais a gente vai olhando, o mundo é mais magnífico do que a gente imagina. O vídeo tá um pouco acelerado aqui para você. Vamos nessa. Mundo de dragões e duendes como é que fala? E feiticeiros. E é só tecnologia. Então, o mundo do Éden pode parecer mágico para nós, assim como o nosso mundo parece mágico para quem viveu na Idade Média. É apenas uma questão de perspectiva. Agora, é curioso notar que mesmo quando você vai estudar a biologia dentro do ponto de vista evolucionista e tudo mais, você tem algumas coisas muito bem estipuladas. Todos os seres humanos que estão vivos hoje são fruto de uma única mulher chamada, eles até deram o apelido de Eva mitocondrial. Eva mitocondrial é um estudo científico, tá? Que eu deixei aqui separado para você. Tá? Eu deixei aqui, pode até pegar o link aí depois comigo, mas vale a pena se você colocar no Google aí, você vai entender um estudo que diz que a gente veio de uma mesma mulher há milhares de anos atrás, tá? Então é um estudo muito interessante de alguns pesquisadores que eu vou mostrar para você, tá? Um estudo que diz que a humanidade hoje descende de uma única mulher, não de que não existiam outras mulheres ali, mas de que no nosso DNA, tá? Se você rastrear para trás, a gente vê que os nossos ancestrais, a gente chega a uma mulher comum. Só que esse estudo diz que isso foi há em torno de 100 mil anos atrás, o que vai um pouco contra o que diz ali, né, a própria Bíblia. Mas só para você ter uma ideia, é por isso que eles chamam de Eva mitocondrial, que é o que o Rodrigo está falando aí. Vale muito a pena você se embasar nesse projeto aqui, tá? Era uma mulher que viveu na África há 100 mil anos atrás. Na verdade, eles dizem que é entre 100 e 200 mil anos atrás, tá? E que através do rastreio do nosso DNA você chega a essa resposta de que todos nós viemos da mesma mãe, né? Herdamos ali o mesmo DNA mitocondrial, tá, da nossa mãe. Então, por isso que a gente teria uma linhagem matrilinear, beleza? Então, sim, por isso que eles deram esse nome de Eva mitocondrial. Seguindo aqui. Ou seja, todos nós batemos numa mãe. Tá certo? E essa Eva mitocondrial, que é ancestral de toda a humanidade hoje, ela viveu há milhares de anos, não há milhões de anos. Tá certo? Não estou falando que a Eva mitocondrial prova a Eva do Gênesis, mas estou falando assim, mesmo fora da Bíblia, apenas com a ciência eu falo, não, você e todo mundo está assistindo, temos uma mesma mãe lá no fundo. Sim. Rodrigo, tá, a Eva mitocondrial, viemos do mesmo mitocôndria. Muito bom. Também nós temos cientistas, isso é uma coisa interessante de dizer, você pode ter um doido varrido, que ainda, mesmo tendo formação acadêmica, ainda acredita numa besteira. Mas não um grupo. E nós temos um grupo expressivo de cientistas que mesmo... Discordo um pouco, tá, Rodrigo? Discordo, tem muitas coisas aí que tem um grupo, se você pegar... Eu não vou nem criticar ninguém aqui não, deixa pra lá. Trabalhando com biologia, química, física, matemática, dizem, não, eu acredito na historicidade do relato do Gênesis. A própria ciência moderna, hoje, tem na sua base, no seu momento de pioneirismo, cientistas que eram 100% comprometidos com a literalidade da Bíblia Sagrada. Para citar alguns, o Louis Pasteur,
Nicolau Copérnico, Isaac Newton. Todos eles eram homens que acreditavam que Adão e Eva existiram e tinham um intelecto definitivamente acima da média. Demais. Então, se pessoas com um intelecto definitivamente acima da média podiam fazer ciência e acreditar que Adão e Eva existiram, por que hoje eu tenho que negar para ficar bem com os inteligentinhos, para citar o Pondé, né? Num jantar de inteligentinhos. Concordo. Até parece que hoje, galera, parece que ir contra a manada você acreditar na Bíblia, né? E muitos estudos científicos muitas vezes vêm provando coisas que a Bíblia já falava, né? E isso tem me convertido, inclusive. Foi uma das razões que me ajudou a olhar para o que estava escrito ali nesse livro sagrado. Tá? Então é interessante ver que a ciência vai convergindo. Eu tenho um problema se eu negar a historicidade do Gênesis. Porque se eu nego a historicidade do Gênesis, então a morte, o sofrimento, fez parte do plano de Deus para esse mundo. Uhum. Porque até eu estava lendo um livro esses dias de teologia, onde um teólogo anglicano, famosíssimo, ele dizia, pois é, né? Temos que admitir que antes do Éden, ele até tentava resgatar uma ideia de Adão e Eva, como fez também Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dizia que Adão e Eva podem ter existido, eles foram os primeiros exemplares do Homo sapiens sapiens. Mas esse autor que vai na mesma linha de Teilhard de Chardin, ele dizia assim, pois é, né? John Stott, posso até citar o nome dele, John Stott. Ele diz assim, pois é, mas antes de Adão e Eva, quando a gente pega as camadas geológicas, já havia a morte dos dinossauros e tudo, então nós temos que entender que a morte fazia parte dos planos de Deus para esse mundo, e Deus já criou a todo mundo morrendo. Uhum. Bom, se Deus criou todo mundo morrendo, então a morte fazia parte dos planos de Deus. Aí eu já começo a fazer perguntas teológicas sérias, que Deus é esse que já colocou a morte como parte do plano dele, já criou com defeito. Segundo, se a morte já estava nos planos de Deus, então também o pecado também já estava. Não houve aquilo que Santo Agostinho chamou de pecado original. Seja qual for a definição que você dê de pecado original. Se não houve pecado original, não seria humano. Então a humanidade não teria que ser redimida. Se a humanidade não tendo que ser redimida, o que eu faço com as declarações de Paulo que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Nada faz O sentido. pecado, então, é apenas algo que faz parte do nosso DNA. Faz. Desde a formação desse mundo, se Deus usou a evolução das espécies para trazer toda a existência, então Deus também é o responsável pelo pecado, porque nós já seria, fomos nesse caso, né? criados pecadores, nós nos tornamos. Eu não acredito E nisso. se é assim, Deus é o responsável por toda a desgraça que acontece no mundo. E aí, para fechar essa sopa indigesta de conclusões teológicas, eu me deparo com a figura mais equivocada de todas, para minha decepção, chamada Jesus de Nazaré. Nossa, não faria sentido Jesus. Tratou o Gênesis como história real. Uhum. Quando Jesus foi falar da ética do casamento, ele falou assim, olha, eu sei que Moisés falou assim, mas não foi assim desde o início, porque quando Deus criou Adão e Eva, era assim. Interessante. Quando Jesus falou sobre a vinda dele, ele comparou a vinda dele ao dilúvio, aos dias anteriores ao dilúvio. E Paulo fala que o primeiro Adão morreu e Jesus é o segundo Adão, mas se o primeiro é um mito, o segundo também é. E Jesus nada faz sentido mais. Morreu na cruz do Calvário a troco de quê? Nossa, não dá. Quando o padre lá na igreja católica pega a hóstia consagrada e fala assim, o corpo de Cristo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Quando eu vou na igreja protestante, e o pastor também consagra o vinho e o pão, e fala assim, né? Também do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e os entregou dizendo, bebei isso em memória de mim. Sim. Porque todas as vezes que bebeis do cálice, comeis do vinho, do pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tá, mas que morte é essa? Jesus, então, não morreu pelos pecados da humanidade. Foi só uma pessoa Cristo Redentor normal, não existe. Ele foi apenas, no melhor das hipóteses, um mártir. Sim. Equivocado e frustrado, que ainda morreu. E ele é equivocado mesmo, que ele acreditava em Adão e Eva. Jesus não acreditava em evolução das espécies. Então é muita coisa que eu tenho que jogar fora. Sem contar que, por mais que seja bonitinho falar de evolucionismo e politicamente correto, tem algumas coisas que ganham ares de politicamente correto. Então, naquela época, você falar contra aquilo na época do nazismo, lá na Alemanha, você falar contra o arianismo, você estaria execrado se você fosse ensinar na Universidade de Berlim que o arianismo não existe. Hoje nós sabemos que o arianismo nunca foi etnia. Era um tronco linguístico. Mas na época da Universidade... Existe, interessante ele falar. Eu tenho aqui um livro, esse livro aqui, que está lá no meu site aqui, da Elite Mundial. Ele vai te contar sobre duas sociedades, cara, extremamente... Porque ele está te falando aqui, é exatamente essa sociedade. Eu nem sei se eu posso falar o nome, tá? Ela está aqui embaixo aí da Ordem de Malta, aí em cima aí do Clube de Isles. Não sei se você vai conseguir ler, tá? Ela fala sobre esse estudo, tá? Essa sociedade que acreditava que o arianismo, tá, era uma raça que veio para ser a principal genética do mundo, né?
Então é muito interessante porque o segundo conflito mundial foi baseado nessas sociedades. Tudo o que aconteceu foi baseado aqui, e eu conto para você isso lá no meu livro, tá lá na loja, tá? Vale muito a pena aí para você entender a sociedade secreta, as organizações de poder aí que tá por trás, tá? Eu vou até passar aqui para você, ó. Tá? Você vai saber os arquitetos do sistema dessa nova ordem, quais são as famílias mais poderosas do mundo, quais são as sociedades, tem muita coisa, as organizações de poder, tá? E também, para você entender qual que é o plano que está rolando por trás do mundo, vale a pena ver aqui, tá? O Código da Elite, te conto tudo, como que eles usam aqui o sistema financeiro, o controle político, as organizações supranacionais, tá? Eu te conto o passado, o presente e o futuro. Vale a pena você dar uma olhada, organizações, tá? A mídia e o entretenimento, controle da educação, cara, de explodir a cabeça, tá? Explodir a cabeça. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. De Berlim, os maiores intelectuais alemães, falando fluentemente alemão, que eu falei com a língua, né? Estavam lá ensinando arianismo e hierarquia dos povos. Povos primitivos, povos menos primitivos. Hoje a gente considera aquilo uma besteira, é um crime defender o nazismo. Mas naquela época não era pode chique. nem falar. Então, às vezes, eu tenho que ter a coragem de ir na contramão daquilo que está sedimentado como establishment. Em voga. E eu vou dizer para você que eu vou na contramão. Eu creio na criação da vida. Continuo acadêmico, não tem problema. Eu repito. Eu vou na contramão do establishment. Eu creio na criação, como está no Gênesis. Eu creio que Deus é o criador do céu e da terra. Sou acadêmico. Alguns questionam como é que ele pode ter um título de doutor pela USP e ainda falar uma bobagem Parece dessa. que não combina, né? Que é uma bobagem Isso do que Estado da companhia, porque um homem chamado Jesus de Nazaré falou a mesma bobagem. Ele acreditava também no Éden. Eu acredito no Éden restaurado, acredito na volta de Deus, acredito que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele voltará em breve. Então eu sou criacionista sem nenhum problema e não estou tão em má companhia não, porque se você olhar na internet, tem uma página chamada Descent from Darwin. Se você olhar essa página, Descent from Darwin, você vai ver lá mais de 5 mil acadêmicos do mundo inteiro. Ninguém pode ter menos do que doutorado. Legal. Pode ser só mestre, não tem que ter pelo menos doutorado. Em matemática, química, física, filosofia, psicologia, nas mais diferentes áreas que escrevem esse Descent from Darwin, dizendo que eles não subscrevem a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. São pessoas com titulação nas mais diferentes... E Charles Darwin tinha um financiamento por trás de algumas coisas obscuras que tinha a intenção de nos afastar, tá, da igreja, na época assim, né, de Cristo. Sempre teve, né, no mundo isso. É muito engraçado que esses estudos, por exemplo, um desses caras aí que ele está falando, e é bem legal dele estar citando isso, eu não sei se é um dos que ele está citando aí agora, mas estou linkando aqui com alguns dos materiais que eu separei, tá? Esse Spencer Wells aqui, ele escreveu esse livro de The Journey of a Man, a Genetic Odyssey, e meu inglês não tá meio enferrujado aqui, tá? Mas é uma Odisseia Genética, a jornada do homem, então conta a história do homem, vai muito de acordo com o estudo que eu estava te mostrando aqui, né, da onde que a gente vem, que ele já está falando aqui, ó. Muitos arqueologistas diriam que o Êxodo começou há 100 mil, né, até 400 mil anos atrás. Ele já começa a fazer todo esse estudo. Então tem muitos doutores, muitos especialistas que falam sobre isso. Deixei até separado um outro link aqui. Vou até traduzir ele aqui para português. Tá? Ancestralidade profunda por dentro do projeto genográfico. Existem alguns projetos, que é o que eu estou te trazendo aqui, tá? Esse também aqui é do Dr. Spencer Wells, que fez aquele livro ali que eu estou te mostrando. Tá? Eu vou ler aqui só para a gente ver. O registro fóssil sugere que nossa espécie evoluiu na África. Mas quando? Agora as novas ferramentas de genética molecular estão sendo usadas para desenterrar pistas que revelam como povoamos o mundo. Essa pesquisa culminou no lançamento do projeto genográfico na National Geographic e da IBM. Então eles fizeram um vídeo, tem um vídeo que vale a pena, se você botar aí no próprio YouTube, você vai ver, tá? Vale muito a pena mesmo e ficar um pouquinho mais por trás, porque é importante a gente começar a embasar a nossa fé, sabe? A gente começar a ter esse discurso, isso fortalece a gente, tá? Então vou seguir aqui. Universidades do mundo, inclusive MIT, Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, inclusive USP. Você sabe que eu, quando me batizei, muitas pessoas pensam isso, eu escutei uma pessoa falar, agora que me batizei, eu virei cristão ou cristã, tudo vai ser mais fácil, né? Deus vai estar comigo. Não, vai ser mais difícil. Por quê?
Porque Deus vai te testar. Mas Ele vai te testar para ver se realmente você deu o seu coração, se você realmente é cristão. concordo. Então, aí uma pastora virou para mim e falou assim, Olha, eu me converti tem 1 ano e meio e eu vou te falar, cara, realmente você é testado. Porque a hora que você entende que você tem que negar a si mesmo, entende? Suas vontades do corpo, é difícil, é simplesmente difícil. E entregar sua vida e ser guiado por Deus é difícil, então não é tão fácil mesmo não, tá? Vamos ser honestos aqui, se você não está tendo dificuldade nenhuma, talvez você não esteja se negando, negando a si mesmo, quase estou falando errado aqui, mas vamos seguir. agora é mais difícil ainda, né? E a pessoa fala, não, agora eu tô com Deus, eu me batizei, agora tá fácil. Cuidado, o caminho... Uma coisa, se você quiser fortalecer sua fé, vem para nossa comunidade gratuita, tá? Nossa comunidade cristã de sobrevivencialismo, onde a gente tem 3 pilares aqui, a Bíblia, a família e o sobrevivencialismo, onde a gente pratica a sobrevivência para os tempos difíceis, tá? Que provavelmente estão chegando muito em breve. Então, assim, você vai entrar para um grupo de recrutas, lá um grupo lotado de gente, muita gente, mas o que importa mesmo é você fazer uma reunião, porque eu vou montar uma rede de apoio para sua família. Essa rede de apoio vai ter um líder, um socorrista, uma pessoa que entende de primeiros socorros, uma pessoa que entende da Bíblia, uma pessoa que entende, né, das notícias, uma pessoa que entende de sobrevivencialismo, tudo isso para ajudar a sua família a andar. A gente vai passar desafios para vocês, tudo isso para te ajudar a achar o seu talento, tá? E desenvolver, e ajudar irmãos e se preparar para as coisas difíceis aí que virão. Entra aí no nosso site, tá? heróisdoapocalipse.com.br. Entra aí, eu deixei o link aí provavelmente para você. Entra aí e vem com a gente, tá bom? Faz essa reunião comigo lá e vai ser bem legal. Agora é um caminho de tentações, é um caminho de medo, é um caminho que você vai ter que ter coragem para enfrentar muita coisa. E aí você fala, opa, esse caminho é o mais difícil, mas é o que vale mais. Com certeza. Eu vi um vídeo esses dias na internet, a gente tem que ficar suspeitando de tudo que vê, né? Mas pelo pouco que eu sei, ele parece ser um vídeo verdadeiro. De um caso de uma mulher que ela tinha a obesidade mórbida e ela conseguiu, sem fazer bariátrica, só com o regime, ela foi diminuindo lá e foi fazendo exercício. É lógico, depois tinha que fazer a operação para tirar o excesso de pele. Foi um caso assim de tremendo. E hoje ela é uma mulher toda fitness e ela tem os controles dela de alimentação e faz exercício todo dia, malha, toda, sabe? Toda malhada e tudo, tem o antes e o depois dela. E esse caso não é tão inédito assim, há alguns casos assim. Mas é o que você falou, a vida dela hoje deve ser mais feliz do que na época que ela estava sem poder andar com as próprias pernas. Quando ela precisava de alguém para limpar o corpo dela, que ela não conseguia tomar um banho sozinha, ela não conseguia ir ao banheiro sozinha, ela não conseguia se limpar sozinha, ela não conseguia ir ao supermercado sozinha, e ela não conseguia nem dirigir um carro direito, porque não tinha, o tamanho dela era muito grande. Passar aqui. Fast food americano tem muitos negócios, você entra com pote de Häagen-Dazs lá, com mais uns McDonald's, um pizza a galera é brava, tá? Quando você se converte, você agora não tem mais aquele corpo. Só que é interessante, até alguns que fazem essa experiência, essa transição de uma obesidade mórbida para um corpo agora mais saudável, ele tem que fazer um tratamento psicológico também, porque às vezes ele dá até cabeça. Exato. Então, às vezes, ele come pouco, mas ele tá frustrado, porque antes ele comia uma pizza inteira de 12 fatias, os que fizeram bariátrica, por exemplo, e às vezes agora ele come 2 fatias e já tá cheio. E dá uma angústia, porque ele queria comer a pizza toda. Cadê aquele prazer de devorar a pizza toda? Não tem. Então, quando você se converte, é a mesma coisa. Você agora não vai ter mais prazeres que antes você tinha, vai ter que dizer não para eles. Você acha que ele tá certo? Conta aí para mim a sua visão aí nos comentários. Apenas uma notinha de rodapé, a comparação que eu fiz foi apenas no sentido ilustrativo. Eu não estou querendo com isso... Já entendi, beleza, eu acho que esse foi o vídeo aqui, para até não ficar tão longo, agora já estão falando de outro assunto aqui. Foi um prazer trazer essa reflexão aqui pra gente. Valeu, até o próximo React, aqui nós, tamo junto.